Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Começar já agradecendo aí os mais de 6.000 inscritos, então estamos chegando perto aí de 6.100 inscritos. Isso é muito gratificante, demonstra que o trabalho está sendo apreciado por muitas pessoas e que está sendo útil para expandir aí os horizontes de quem nos acompanha. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vem participar com a gente desse trabalho. O canal Filosofia da Psique é dedicado a temáticas tanto da área de psicologia quanto filosofia, e eu busco trazer um material bem acessível e dentro do possível relativamente didático para que o pessoal que acessa esses dos vídeos tenha um entendimento a respeito do que a gente trata. Hoje vamos falar a respeito de dois importantes conceitos de um teórico do desenvolvimento humano, que é Vygotsky, e que é mais utilizado pelas teorias histórico-cultural, que são teorias que vêm mais tem uma relação maior com a sociedade, com a história da humanidade, e é um importante teórico do desenvolvimento humano. Ele é russo, foi de origem russa, já é falecido, e teve assim uma significativa importância em olhar de um outro modo o desenvolvimento humano. Através desse estabelecimento desses dois conceitos que nós vamos trabalhar hoje, se torna possível, por exemplo, para um cuidador, para um professor, explorar melhor o potencial do seu aluno. Então, esses dois conceitos que nós vamos estar trabalhando aqui hoje do Vygotsky é o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial ou proximal. Então, aquele desenvolvimento que está próximo de ocorrer, que o sujeito tem potencial para desenvolver. O desenvolvimento real, que é o primeiro que nós vamos estar falando a respeito, é o desenvolvimento que o sujeito já tem, ou seja, no desenvolvimento real, ele já consegue fazer sem auxílio. Então, por exemplo, uma criança, partimos do pressuposto de uma criança que ela já sabe andar sozinha. Então ela não precisa de andador, ela não precisa de auxílio de um adulto. É uma criança que ela já tem a capacidade de permanecer em pé e de caminhar. Esse andar dela é o desenvolvimento real. Aí nós temos, por exemplo, uma criança que, se for explicado, demonstrado para ela, ela consegue saltar. Então essa mesma criança que inicialmente só caminha, ela consegue saltar. Mas ela não faz isso sozinha nesse momento, ela não consegue saber como fazer isso. Mas quando um adulto mostra para ela como que ela faz para dar impulso, explica para ela, ela consegue fazer isso. Então este ato dela andar é um desenvolvimento real, e o ato dela saltar é um desenvolvimento proximal ou potencial. Então é um desenvolvimento que ela tem a capacidade de realizar, desde que com auxílio. Esse desenvolvimento que está próximo, que está em vias de ser, com o tempo vai passar a ser real. Porque de tanto ela treinar, de tanto ela realizar isso com a ajuda de outras pessoas, vai chegar um momento em que essa criança ela vai conseguir saltar sem ninguém precisar explicar nada para ela. A partir do momento que ela consegue realizar isso sozinha, assim como ela conseguia andar sozinha, ela deixou de ser um desenvolvimento proximal para ser um desenvolvimento real. Então esse desenvolvimento que estava próximo, que estava em potência de ser, se tornou um desenvolvimento real. Ela já tem a capacidade disso. E o que é a relação interessante entre esses dois desenvolvimentos? O real e o proximal. A relação que há entre esses dois desenvolvimentos é que, em geral, a criança ela só vai conseguir saltar, que era o seu desenvolvimento proximal, depois que ela tiver o desenvolvimento real de andar. Então, dificilmente uma criança que não consegue ainda parar em pé, ter equilíbrio, andar, ela vai conseguir saltar. Ou seja, é esse desenvolvimento real que ela já tinha de andar, que possibilitou a ela o desenvolvimento proximal de saltar.
E contudo, na nossa vida ocorre isso. Então, por exemplo, é o desenvolvimento que eu tenho real de emitir sons aleatórios, como nós vemos na criança, fala se diz, de um modo geral, uma fala mais através de vogais, ou monossílabas, então é uma fala bem cortada, mais emissão de sons mesmo. Mas essa capacidade que a criança tem real de emissão de sons, de articular, nem que sejam apenas vogais ou algumas monossílabas, essa capacidade que ela tem de vocalizar é uma capacidade real que possibilita a ela a capacidade proximal de falar. Então, antes da criança ela conseguir vocalizar sons aleatórios, dificilmente ela vai conseguir desenvolver uma capacidade de fala. Então, é só quando ela tem a capacidade real de vocalização que se torna próxima à capacidade de fala. Por isso, a capacidade de fala se torna um desenvolvimento proximal, ou um desenvolvimento em potência de ser, porque ela tem, a partir daquele momento, a capacidade de desenvolver a fala. Antes disso, não. Do mesmo modo que antes de caminhar, dificilmente a criança vai ter uma capacidade de saltar, porque ela precisa do equilíbrio, ela precisa de todo o restante. Assim como antes dela ter esse desenvolvimento real de caminhar, esse desenvolvimento de caminhar foi proximal, e o desenvolvimento real dela anteriormente era de engatinhar. E aí muitos podem falar, mas pode acontecer da criança, por exemplo, desenvolver uma capacidade potencial sem ter essa anterior real? Dificilmente, porque a criança dificilmente vai caminhar antes de engatinhar. E mesmo que ela conseguisse fazer algo desse gênero, o desenvolvimento que ela teria posterior, que seria o potencial, possibilita a ela que o anterior seja real. Então, se ela pudesse, hipoteticamente, caminhar sem precisar engatinhar, de qualquer forma, aquele engatinhar já se tornou um real para ela poder caminhar, porque se ela consegue caminhar, ela tem toda a potência e os aparatos necessários biológicos e de desenvolvimento para que ela engatinhe. Então dificilmente vai acontecer do desenvolvimento dar um salto tão grande. Em geral, ele ocorre em pequenos avanços. E esses pequenos avanços são a partir de desenvolvimentos reais que tornam possível outros desenvolvimentos proximais, como foi o caso anteriormente exemplificado. E tudo vai sendo assim na vida da criança. Então essa criança ela vai desenvolvendo capacidades reais. Então aqui eu tenho a criança no início da sua vida. Com o passar do tempo, ela vem desenvolvendo várias capacidades reais dela. E cada capacidade real dela que ela desenvolve abre um leque de opções de capacidades de desenvolvimento proximal. Então, cada um das fases de desenvolvimento real que essa criança vem avançando vão se abrindo leques de opções de desenvolvimentos proximais. E aí, conforme ela vá seguindo por um desses caminhos, ela vai abrindo novos leques de desenvolvimento proximal. Então, cada vez que a criança avança no seu desenvolvimento real, que ela adquire a capacidade de realizar uma atividade sozinha, sem a ajuda de ninguém, ela abre um leque maior de opções de realizar uma atividade com o auxílio de alguém. Como, por exemplo, o fato da criança, inicialmente, ela conseguir um movimento de pinça. Então esse movimento que para nós, adultos principalmente, é muito comum. Então aqui eu estou com o giz. O movimento de segurar o giz, o lápis, a caneta. Esse movimento de pinça que para nós aqui é tão comum, é quase corriqueiro no nosso dia a dia. Esse movimento ele é extremamente fino, delicado e difícil. Nós geralmente nem nos lembramos de todo o trabalho, o sofrimento que foi para, durante a infância, desenvolvermos esse movimento. Mas ele é um movimento extremamente delicado. Tanto é que a criança de início, quando ela vai desenvolver esse tipo de
movimento fino da mão, ela inicialmente costuma deixar muito marcado o papel, porque ela firma demais o lápis ou a caneta. Ela costuma movimentar o braço inteiro, às vezes, para escrever, porque ela ainda não tem essa capacidade de fazer o mínimo de movimento necessário, que é movimentar só o pulso e a mão e o restante do corpo permanecer parado. Então é um movimento de extrema dificuldade para o desenvolvimento da criança. E é só a partir do momento que ela consegue esse movimento de pinça, de segurar, que ela consegue fazer a escrita. Então ela consegue desenvolver o proximal ou o potencial dela de escrever de maneira manuscrita. Então antes da criança conseguir esse desenvolvimento real de pinça, de segurar o lápis, a caneta, um giz de cera, antes disso daqui, ela não vai desenvolver a escrita. E para que é importante entender isso? Porque a partir do momento que nós compreendemos pelo Vygotsky o que é desenvolvimento real e o que é desenvolvimento proximal, nós podemos, reconhecendo o desenvolvimento real dessa criança, investir no desenvolvimento proximal dela. Algumas coisas para nós ficam meio óbvias, porque já estão no nosso dia a dia, já fazem parte até do senso comum, mas de início isso não era tão óbvio. Por exemplo, não adianta eu querer ensinar para uma criança que não consegue segurar o lápis a ela querer escrever ou desenhar, porque obviamente ela não vai conseguir isso, porque ela ainda não tem o desenvolvimento real necessário para esse ato de escrita ou de desenho. Então, quando eu consigo reconhecer isso, eu consigo indo aos passos, reconhecendo o que já é desenvolvimento real nessa criança. Então, ela já consegue segurar o lápis. Se ela não consegue, esse é o desenvolvimento proximal que talvez eu tenha que investir. Se ela já consegue, então isso já é desenvolvimento real. Qual que é o próximo passo? O desenvolvimento proximal dela conseguir fazer rabiscos numa folha. Então, a partir desse reconhecimento do desenvolvimento real, nós conseguimos investir nos desenvolvimentos proximais da criança e assim favorecer o seu desenvolvimento de maneira mais breve ou, no mínimo, de maneira mais eficiente. Então, o Vygotsky ele acreditava que o desenvolvimento ele não é uma coisa inata, ele é uma coisa socialmente construída. Então, a partir do momento que eu consigo entender esses desenvolvimentos reais da criança, eu consigo também investir no desenvolvimento dela e favorecer desenvolvimentos que já estão próximos dela ter a capacidade de realizar. E é por isso que, assim como Freud, assim como Piaget, assim como Vallon, o Vygotsky é um grande nome do desenvolvimento humano. Então, você falar em desenvolvimento humano sem abordar Vygotsky é bem falho, é bastante deficiente você fazer esse tipo de estudo do desenvolvimento humano sem abordar esse teórico. Obrigado a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica no gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e até um próximo.